Então, pessoal, eu vim trazer esses vídeos agora aqui de uma série de Shaolin do Norte, arte marcial budista, trazendo a ideia muito diferente daquela que nós estamos acostumados aqui na mídia social, etc., que é sempre uma certa desconsideração da arte marcial chinesa, né? Às vezes por culpa do próprio dos próprios mestres, né, das artes marciais chinesas que acabam se expondo na mídia de maneira que na maior parte das vezes não são mestres, esse que é o ponto, né? São pessoas que principalmente aquelas coisas fantásticas de energia e etc, né? Que acabam vamos dizer assim, colocando no ridículo, né, uma tradição muito séria que é a arte marcial chinesa, né? Então eu trago aqui o Shaolin do Norte, algo que eu treino desde criança e 47 anos atualmente e continuo treinando até hoje, né? E aqui eu vim meio que resistir a essa, vamos dizer assim, esse desprezo, a esse desdém que é feito em relação à arte marcial chinesa, né? Até por parte dos próprios praticantes de arte marcial chinesa, eles fazem umas piadas, né? Que não faz muito sentido. Às vezes você tem também youtubers que vão falando mal do templo de Shaolin, desconsiderando as questões que estão ali dentro. Claro, o templo de Shaolin você tem fases lá dentro, né? E atualmente a fase é de uma desenvolvimento a partir de uma reconstrução depois que o Partido Comunista Chinês descobriu que aquilo poderia movimentar altas gamas de capital, né, para turismo e show business e coisa assim, né? Mas para além disso, nós ainda temos a arte marcial tradicional, que é muito séria, e está ligado ao fluxo da religião budista e de uma cultura de filosofia e de religião que são muito sérias em relação ao cultivo do corpo e ao tratamento, vamos dizer assim, de uma realidade cultural que se relaciona diretamente à meditação, né? Então, e ao preparo do corpo para conseguir meditar durante muitas horas, né? Então, eu trago para vocês aqui um pouco dos meus treinamentos, e esses treinamentos, eles são sempre treinamentos que são acompanhados, né? Então, a primeira pessoa que me acompanha sempre é a Gisele de Otaviano, olha só. Eu vou até ler para você que talvez seja muito pequenininho. O espaço dela é o espaço de fisioterapia Ânima, né, que fica aqui em Campinas. Né, vou ler o currículo dela rapidamente para depois a gente ver a questão do movimento. Né. Então, é fisioterapeuta graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 1993, especializada em acupuntura em 97, depois criadora da metodologia RNP em 2004, tem uma especialização em geriatria e gerontologia pela Unicamp em 2009 e tem um aperfeiçoamento em medicina tradicional chinesa e acupuntura pelo Specialty Committee of the World Federation of Chinese Medicine Societies em Beijing, na China, em 2010. Né? E ela continua até hoje, é uma das pessoas que mais vai para a China que eu conheço. Né? Então nós temos aqui atuação profissional, etc. Para quem quiser visitar, animafisioterapia.com.br. Né? Essa é uma pessoa que sempre me acompanha como minha fisioterapeuta pessoal, tá bom? E tive a grande honra também de formá-la na tradição, né, budista de Jetsun Kappa, aqui pela Associação Buda Dharma. Ela que estuda há 6 anos comigo, se formou, né, recentemente. E a outra pessoa que também é formada e que estudou aqui comigo é aqui o nosso amigo Yoshihide Takahashi, que eu conheço ele desde os meus 13 anos de idade, outro mestre de Kung Fu, né, que sempre me acompanha. Quando eu tinha 13 ele já tinha 20 e poucos, mas ele, você pode ver, eu tenho cabelo branco, ele não tem, mas é a vida. E ele, né, sempre me acompanha, foi técnico da seleção brasileira de Wushu moderno desde mais de 10 anos, é formado também em Shaolin do Norte, Kung Fu tradicional, né? Então, essas são as pessoas que sempre me acompanham aqui, né? E deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Voltando aqui o treinamento, né? Esse treinamento que vocês estão vendo aqui eu fazendo é um treinamento de kettlebell com 40 quilos,
né? É um kettlebell de 40 quilos que Gisele me acompanha sempre e o Yoshi, que é o especialista em kettlebell, vem me ajudando. Então a gente vem adaptando treinamentos de Shaolin do Norte tradicionais para modernidade atual e a gente sempre confere aquilo que a gente faz com a Gisele para ver se não vai provocar nenhum tipo de lesão, né? Então tá aqui, olha, nós estamos aqui fazendo 40 quilos, mas a distância aí não é essa, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aonde que de fato vai a distância. Essas imagens são feitas aqui na Associação Buda Dharma de Valinhos, né, onde nós temos um grupo de treinamento de Shaolin do Norte tradicional, né, e que é só para associados, né? Então aqui, olha, nós temos aqui eu executando esse treinamento, né, que tem sua raiz lá no Kung Fu de Shaolin, tem manuais de Shaolin, etc., lidando com pesos também, né? Então aí é um treinamento que a gente usa para trabalhar as pernas e a região da lombar, o abdômen, o que o pessoal chama de core, né, que trabalha com isso aí, e também os ombros, né, com um pouco de lançamento também. Né, vocês podem ver aqui, né, o kettlebell de 40 quilos, tá bom? Então isso é um treinamento adaptado, mas é um treinamento tradicional. E ninguém pode dizer que é um treinamento fraco, né? Afinal de contas é um kettlebell de 40 quilos e se você não tomar cuidado na execução, não treinar muito bem ele antes, quando você executa você pode ter múltiplas e sérias lesões, mas se for treinado de maneira correta, fortalece muito bem o corpo, né? E inclusive não só para Shaolin do Norte, como para Jiu-Jitsu brasileiro também, né? E para qualquer outro sistema como Judô e etc, que tem a ver com quedas, tá bom? Então, ou projeções, né? Numa linguagem mais técnica. Então aqui, ó, nós estamos, né, mais uma vez mostrando o meu treinamento, né? Existem séries, etc, mas eu tento manter sempre dentro do viés mais tradicional. Claro que há uma adaptação, né, com acompanhamento de 2 especialistas, mas como vocês podem ver, não é um treinamento exatamente fraco, mas também não é um treinamento, nossa, que forte, né? Mas é um treinamento ali, medianozinho, né, para preparar o corpo, né, para algo que eu sempre gostei de fazer, que é Shaolin do Norte, Jiu-Jitsu brasileiro, Judô e assim vai, né? Nas artes marciais mais assim tradicionais mesmo, né? Ok? Principalmente chinesas, né? Como o Ba Di Chuan, o Choi Lei Fat, o Shaolin do Norte, né? Tá bom? Então eu agradeço que você tenha visto, veja aí, né? Isso não tem nada de brincadeira, nem de energias estranhas, etc. Mas é um treinamento bem sério. E a minha intenção é ir mostrando para vocês esses treinamentos tradicionais, né? E quem sabe no futuro, junto com o mestre Yoshi e outros mestres, mostrar algumas técnicas tradicionais também, particularmente também com o mestre Roberto Batista, né? E outros mestres, para que vocês tenham uma ideia do quão séria é a arte marcial chinesa, né, e na contramão a esse descrédito que vem sendo publicado nas mídias sociais em relação à arte marcial tradicional, né, e aquela ideia de que a arte marcial tradicional não serve para enfrentar lutas profissionais, etc. Né, é um pouco temerário isso aí, né? Ou então a desconsideração absoluta da arte marcial chinesa em favor apenas do Sandá, né? Não, o Sandá ele tem uma das linhas de formação a arte marcial tradicional também, tá bom? Então é isso. Obrigado pela sua atenção e vejo você nos próximos episódios, quando eu for mostrando mais um pouco dos treinamentos tradicionais do Shaolin do Norte, que a gente chama de Shaolin dos 10 Caminhos, tá bom? É isso. Muito obrigado.